Jesus de Nazaré disse algo que a igreja escondeu por 2000 anos. Algo tão perigoso que poderia destruir todo o sistema de controle espiritual que mantém você preso. E essa verdade está codificada nos evangelhos que eles baniram, queimaram e enterraram. Você perde energia todas as noites enquanto dorme, não por acaso, não por doença, por design. Entidades que os gnósticos chamavam de arcontes criaram um sistema de colheita que opera no estado mais vulnerável da sua consciência, o sono. E Jesus sabia disso. Ele ensinou como se proteger, como recuperar sua soberania energética, como quebrar o contrato que você renova toda noite sem saber. Mas antes que você descarte isso como misticismo abstrato, deixe-me mostrar a você evidências concretas de que algo está drenando sua força vital enquanto você está inconsciente. Evidências que a ciência moderna está começando a confirmar, mas que os textos gnósticos descreveram com precisão cirúrgica há milênios. Você já acordou mais cansado do que quando foi dormir? Não após uma noite mal dormida, mas após 8 horas completas de sono ininterrupto. Você acorda exausto, drenado, como se tivesse trabalhado a noite inteira. A medicina convencional tem explicações. Apneia do sono, deficiências nutricionais, distúrbios hormonais. E essas condições existem, são reais, mas não explicam o padrão global. 73% dos adultos relatam fadiga crônica mesmo após sono adequado. Isso é dado da National Sleep Foundation. Não é anomalia, é epidemia. E a medicina trata sintomas sem questionar a causa raiz, porque a causa raiz não é fisiológica, é energética. Seu corpo físico descansa durante o sono, seus músculos relaxam, seus órgãos desaceleram. Processos de reparo celular acontecem. Tudo isso é mensurável, mas há algo que a ciência materialista ignora completamente. Seu corpo energético não descansa. Ele fica exposto. Durante o sono, sua consciência sai do estado de vigília defensiva. As barreiras que você mantém acordado se dissolvem. Seu campo áurico fica permeável, vulnerável. E é nesse estado que a colheita acontece. Os textos gnósticos descrevem isso com clareza perturbadora. O Apocalipse de João, não o canônico, mas o gnóstico encontrado em Nag Hammadi. Nesse texto, Jesus revela a João que existem arcontes, governantes, autoridades invisíveis que controlam o reino material. E o método principal de controle não é força bruta. É drenagem energética sistemática. Eles não precisam te acorrentar fisicamente. Eles te enfraquecem energeticamente até que você não tenha vontade de resistir, até que você aceite a prisão como normalidade. O Evangelho de Filipe, outro texto gnóstico, declara: aqueles que dizem que primeiro morrerão e depois ressuscitarão, estão enganados. Se não receberem primeiro a ressurreição enquanto vivem, quando morrerem, não receberão nada. Ressurreição enquanto vivo, não após a morte. Isso não é metáfora, é instrução técnica. Você precisa despertar seu corpo energético enquanto ainda habita o corpo físico. Porque após a morte física, sem essa ativação, sua energia simplesmente retorna ao pool, ao sistema, à colheita. E o sono é o ensaio diário da morte. Toda noite você pratica morrer. Sua consciência se retira. Seu corpo fica imóvel. Você entra em um estado liminal entre existência e não existência. E nesse limiar, forças invisíveis operam. Deixe-me descrever o processo técnico, não alegoricamente. Literalmente, quando você adormece, você passa por 5 estágios de sono. Estágios 1 e 2 são sono leve. Estágios 3 e 4 são sono profundo. Estágio 5 é REM, movimento rápido dos olhos onde os sonhos acontecem. A ciência mede isso através de ondas cerebrais. Vigília opera em beta, 12 a 30 Hz. Sono leve em alfa e teta, 8 a 12 Hz e 4 a 8 Hz, respectivamente.
Sono profundo em delta, 0,5 a 4 Hz. Mas há algo que o eletroencefalograma não mede. Frequências abaixo de 0,5 Hz. Frequências que seu cérebro físico não gera, mas que seu corpo energético emite durante estados profundos de inconsciência. Essas frequências ultra-baixas são o que os textos antigos chamavam de vibração da matéria morta, a frequência da rendição total. E é nessa frequência que a colheita ocorre com maior eficiência. Os arcontes não podem tocar você quando está em alta vibração, quando está consciente, criativo, alegre, conectado. Sua frequência repele a deles naturalmente. Mas quando você cai abaixo de determinado limiar vibracional, você entra no alcance deles. O livro secreto de João descreve os arcontes como entidades que não podem criar. Eles apenas imitam, parasitam. Eles não têm luz própria, então precisam da sua. E a forma mais eficiente de coletar luz é quando você está em estado de baixa resistência. Durante o sono profundo, especificamente entre 3 e 4 da manhã, sua energia vital está no ponto mais baixo. A medicina chinesa identifica isso há 5.000 anos. O fígado, que armazena sangue e energia vital, está em seu ciclo de desintoxicação mais intenso entre 1 e 3 da manhã. Entre 3 e 5 são os pulmões. Não coincidentemente, 3 da manhã é conhecida universalmente como a hora das bruxas, a hora morta, o momento em que o véu entre mundos é mais fino. E é exatamente quando a maioria das experiências paranormais negativas acontece. Mas isso não é superstição, é reconhecimento de um padrão energético real. Quando sua vitalidade está baixa, seu campo protetor enfraquece, buracos aparecem na sua aura. E através desses buracos, conexões são feitas, cordões energéticos. Alguns chamam de implantes etéricos, outros de contratos astrais. Os nomes variam, o mecanismo é o mesmo. Enquanto você dorme, sua consciência viaja. Você sai do corpo físico parcialmente ou completamente. Isso não é teoria esotérica, é projeção astral, documentada em toda a cultura humana. Os egípcios chamavam de Ka, os chineses de Shen. Experiências fora do corpo são reais e mensuráveis através de estudos com pacientes em morte clínica. Mas aqui está o problema. Quando você projeta sem consciência, sem treinamento, sem proteção, você vaga. E no plano astral, você encontra coisas, não todas são negativas, mas as negativas são magnéticas para frequências baixas. Se você foi dormir com raiva, medo, ressentimento, você está emitindo essas frequências, e essas frequências atraem entidades que se alimentam delas. Arcontes, seres astrais de baixa vibração, formas pensamento parasitárias criadas pelo sofrimento coletivo humano. Eles se aproximam, não para te machucar fisicamente, mas para se alimentar da emoção que você está emitindo. E quanto mais se alimentam, mais você gera. É um loop. Você acorda não apenas cansado, mas emocionalmente pior, mais ansioso, mais deprimido, sem saber por quê. Jesus sabia disso e ele ensinou defesa energética, mas esses ensinamentos foram sistematicamente removidos dos evangelhos canônicos. Por quê? Porque uma população energeticamente soberana não pode ser controlada. A Igreja Católica primitiva não apenas escolheu quais evangelhos incluir na Bíblia. Eles destruíram ativamente os que revelavam demais. O Concílio de Niceia, em 325 d.C., foi o ponto de virada. Constantino consolidou o cristianismo como religião de Estado, e para isso precisava de um cristianismo controlável. Os textos gnósticos ensinavam autossuficiência espiritual, conhecimento direto, conexão sem intermediários. Isso ameaçava a hierarquia eclesiástica. Então foram banidos, rotulados como heresia,
e qualquer um que os possuísse era executado. Mas alguns textos sobreviveram, escondidos em jarros de barro em cavernas no Egito, descobertos em 1945 em Nag Hammadi. E nesses textos, Jesus fala claramente sobre os arcontes e como resistir a eles. No Evangelho de Tomé, dito 29, Jesus diz: se a carne veio à existência por causa do Espírito, é uma maravilha. Mas se o Espírito veio à existência por causa do corpo, é uma maravilha das maravilhas. Na verdade, estou maravilhado com como essa grande riqueza fez sua casa nessa pobreza. Grande riqueza. Seu espírito, pobreza, o corpo físico. Ele está dizendo que sua essência espiritual, sua centelha divina, está aprisionada em matéria densa, e essa prisão não é acidental. É construída. No Evangelho de Maria Madalena, ela relata uma visão onde Jesus a instrui sobre como a alma passa pelos arcontes após a morte. Cada arconte governa uma esfera: desejo, ignorância, medo, ira, e a alma deve negar cada um deles para passar. Mas a instrução não é apenas para após a morte, é para agora. Toda noite, quando você dorme, você passa por uma morte temporária, e toda manhã, quando acorda, você passa por uma ressurreição temporária. O padrão é o mesmo. Jesus ensinou proteção noturna através de 3 práticas específicas. Práticas que foram codificadas em linguagem simbólica para sobreviver à censura, mas que podem ser decodificadas. Primeira prática: purificação antes do sono. No Evangelho de Filipe, há uma instrução sobre batismo, não batismo único na infância, mas purificação contínua. O batismo de água remove sujeira física. O batismo de fogo remove apegos emocionais. O batismo de luz remove contratos espirituais. Traduzindo para a prática moderna, antes de dormir, você precisa limpar seu campo energético, não simbolicamente, literalmente, através de intenção consciente, respiração, visualização ou banho físico com intenção de limpeza energética. Quando você vai dormir carregando a energia do dia, raiva de uma discussão, estresse do trabalho, medo das notícias, você leva isso para o plano astral. E isso se torna isca. Então a primeira defesa é não levar isca. Segunda prática: invocação de proteção. Jesus repetidamente falou sobre invocar em seu nome. A igreja transformou isso em ritual vazio, repetir frases sem compreensão. Mas o nome de Jesus, Yeshua em aramaico, carrega frequência. Não é a palavra, é a vibração da consciência crística que ela representa. Quando você invoca a proteção consciente antes de dormir, você está estabelecendo intenção. Você está declarando soberania sobre seu espaço energético. Você está ativando seu próprio Cristo interno, sua centelha divina, para manter vigília enquanto sua mente consciente descansa. Isso pode ser feito através de oração. Mas oração como comando, não súplica, não pedindo permissão a uma divindade externa, afirmando autoridade como fragmento do divino que você é. Terceira prática: consciência durante o sono. Jesus disse em Marcos: vigiai e orai. No Evangelho de Tomé, ele diz: deixe aquele que busca continuar buscando até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando ficar perturbado, ficará maravilhado. Vigiar não é apenas estar acordado fisicamente, é manter consciência mesmo durante estados alterados. Isso é o que yogis chamam de sono consciente. Tibetanos chamam de yoga do sonho. A habilidade de permanecer ciente enquanto o corpo dorme. Quando você desenvolve essa habilidade, você não fica vulnerável durante o sono. Sua consciência permanece como observadora. E arcontes não podem drenar quem está observando ativamente. Você pode estar pensando que isso é fantasia espiritual. Então deixe-me dar evidências tangíveis. Paralisia do sono.
A ciência explica como falha na transição entre sono, REM e vigília. O cérebro acorda, mas o corpo permanece paralisado. Isso está correto fisiologicamente, mas não explica o terror. 80% das pessoas que experimentam paralisia do sono relatam presença maligna, peso no peito, sensação de ser observado, entidades sombrias no quarto. A ciência descarta isso como alucinação hipnagógica, mas culturas ao redor do mundo descrevem o mesmo fenômeno com detalhes idênticos. A velha bruxa sentada no peito, o demônio da noite, íncubos e súcubos, shadow people, nomes diferentes, mesma experiência, probabilidade de milhões de pessoas alucinarem exatamente a mesma coisa, independentemente de cultura ou época. Astronômica. A explicação mais simples. Algo real está acontecendo no plano energético. Pesadelos recorrentes. Todos têm. A ciência os atribui a estresse e trauma, verdade parcial, mas não explica por que certos pesadelos têm temas universais. Queda, perseguição, paralisia, morte. Carl Jung identificou isso como arquétipos do inconsciente coletivo. Correto. Mas por que o inconsciente coletivo está cheio de terror? Porque está registrando experiências reais de predação energética que sua mente consciente não consegue processar diretamente. Sonambulismo. A pessoa age durante o sono profundo, sem memória consciente. A ciência diz que é ativação motora anormal, mas xamãs reconhecem como possessão temporária. Algo assume controle enquanto a consciência está ausente. Não em todos os casos, mas em alguns. E a linha entre patologia neurológica e invasão energética é mais fina do que a medicina admite. Exaustão adrenal. Epidemia moderna. Suas glândulas adrenais produzem cortisol, o hormônio do estresse. Sob estresse crônico, elas se esgotam. Mas o que causa estresse crônico em uma vida objetivamente segura? Você não está sendo perseguido por predadores, não está morrendo de fome, não está em zona de guerra, mas seu corpo está em alerta máximo constante. Por quê? Porque energeticamente você está sob ataque. Seu corpo sente mesmo que sua mente racionalize, e há um marcador específico que a medicina ignora. Pessoas com exaustão adrenal frequentemente relatam melhora temporária após práticas energéticas, meditação, oração profunda. Limpeza espiritual. Não é placebo quando os níveis de cortisol mudam. Instituto HeartMath documentou isso. Coerência cardíaca através de meditação focada no coração reduz cortisol em 30% em 20 minutos. Isso é mensurável. Mas a medicina não pergunta por que o coração tem esse poder, porque a resposta aponta para a realidade energética que o materialismo rejeita. Então, como você quebra esse ciclo? Como você recupera sua soberania energética durante o sono? Protocolo completo. Não teoria, ação. Prática. 1. Limpeza pré-sono. 1 hora antes de dormir, desligue estímulos eletrônicos. Telas emitem luz azul que suprime melatonina. Mas mais importante, emitem frequências eletromagnéticas que desorganizam seu campo áurico. Tome banho com intenção. Água é condutor e purificador energético. Toda cultura espiritual usa água para limpeza ritual. Enquanto o banho acontece, visualize energia negativa sendo lavada, não passivamente. Ativamente, veja sua aura sendo limpa. Se visualização é difícil, use sal marinho na água. Sal absorve energia negativa fisicamente e energeticamente. Isso não é superstição. Sal é cristal. Cristais armazenam informação vibratória. A ciência usa cristais de quartzo para isso em tecnologia. Seu corpo responde da mesma forma. Prática. 2. Selagem do espaço. Seu quarto é seu templo noturno. Precisa ser tratado como espaço sagrado. Remova eletrônicos desnecessários. Espelhos voltados para a cama criam portais energéticos.
Cubra-os ou remova-os. Queime incenso ou use óleos essenciais. Frankincense e mirra, usados em rituais por milênios, elevam frequência do ambiente. Lavanda acalma. Alecrim protege. Isso não é aromaterapia New Age. São ferramentas vibracionais. Então, estabeleça fronteira energética. Em voz audível, declare: este espaço está selado. Apenas luz e amor entram aqui. Minha energia é soberana. Nenhuma entidade tem permissão para drenar minha vitalidade. Você está estabelecendo lei espiritual. Arcontes operam por consentimento. Eles podem influenciar, mas não podem violar livre-arbítrio direto. Quando você nega permissão consciente, você fecha acesso. Prática. 3. Invocação de proteção. Deite-se. Respire profundamente 3 vezes. Sinta seu corpo. Sinta a cama. Ancoragem física. Então visualize luz ao redor do seu corpo. Começa no coração. Expande para cobrir você completamente. Esfera de luz dourada ou branca, impenetrável. E fale: em nome da consciência crística que habita em mim, invoco proteção total durante este sono. Minha energia é minha, meu espírito é soberano. Nada pode me tocar sem minha permissão consciente. Se você não ressoa com Cristo, use o que ressoa. Buda, fonte, eu superior. O nome importa menos que a intenção. Você está ativando seu próprio poder divino. Prática. 4. Programação do sonho. Antes de dormir completamente, estabeleça intenção para seus sonhos. Eu durmo conscientemente. Eu permaneço ciente. Qualquer presença negativa é imediatamente reconhecida e banida. Isso programa seu subconsciente. Durante o sono, essa intenção funciona como sentinela. Quando algo invasivo se aproxima, alarme interno dispara. Você ganha lucidez mesmo no sonho. Com prática, isso se torna automático. Você desenvolve o que budistas tibetanos chamam de consciência contínua, sem lacunas entre vigília e sono. Prática. 5. Ritual matinal. Ao acordar, antes de se mover, agradeça. Gratidão é frequência alta, que dissolve resíduos de baixa vibração. Então reafirme soberania. Eu sou soberano. Minha energia retorna a mim completa. Levante. Beba água. Água conduz eletricidade e informação. Está reativando o fluxo energético no corpo físico. Então revise a noite. Você sonhou? Lembra de algo? Se houve pesadelo ou desconforto, não ignore. Reconheça que houve tentativa de invasão, mas você está consciente agora. Corte cordões. Qualquer conexão energética feita durante meu sono está agora cortada. Minha energia retorna. Energia alheia retorna à fonte. Isso é higiene energética, como escovar dentes, necessário e eficaz. Jesus não foi apenas professor moral. Ele foi iniciado em mistérios energéticos. Seus chamados milagres eram manipulação consciente de energia, cura através de transferência vibracional. Ressurreição de Lázaro foi reativação do corpo energético. E o ensinamento central que ele tentou transmitir foi este: o reino de Deus está dentro de você, não no céu após a morte. Dentro, agora. Seu corpo é o templo. Sua consciência é o altar. Seu espírito é a centelha divina. Mas arcontes não querem que você saiba disso. Porque se você sabe, você acessa poder. Poder de curar. Poder de manifestar. Poder de resistir à colheita. A igreja transformou Jesus em Salvador externo. Alguém para implorar. Alguém para interceder. Mas o Jesus dos textos gnósticos ensina o oposto. Você é o Cristo. Você é o fragmento divino. Desperte para isso e você se torna intocável. A colheita noturna funciona porque você esqueceu quem é. Você se identifica com o corpo, com a personalidade, com o ego. E essas coisas dormem, ficam vulneráveis. Mas sua essência real, sua centelha divina,
nunca dorme. Ela apenas esqueceu de si mesma, e despertar é o ato de lembrar. Então aqui está a revelação final. A proteção suprema não vem de ritual, não vem de invocação, vem de identidade correta. Quando você sabe, não acredita, mas sabe que você é consciência eterna habitando o corpo temporário, nada pode te drenar, porque não há nada para drenar. Você está conectado à fonte infinita. Arcontes drenam aqueles que se identificam com limitação, que acreditam serem apenas o corpo, apenas a mente, apenas o ego. Essas coisas são finitas, podem ser esgotadas, mas consciência é infinita. Quando você ancora a identidade aí, você se torna fonte, não recipiente. E fontes não podem ser drenadas, elas apenas emanam. Jesus revelou isso há 2000 anos. A igreja escondeu, os gnósticos preservaram. Agora você sabe, sua energia é sua. Seu sono pode ser santuário, não campo de colheita, mas exige ação consciente, exige práticas diárias, exige mudança de identidade. Implemente o protocolo de 5 práticas hoje à noite. Limpeza pré-sono, selagem do espaço, invocação de proteção, programação do sonho, ritual matinal. Faça isso por 7 noites. Observe como você acorda, observe seus níveis de energia, observe a qualidade dos seus sonhos. E quando você sentir a diferença, quando você recuperar sua vitalidade, compartilhe esse conhecimento, porque arcontes prosperam no esquecimento coletivo. Quanto mais pessoas despertas, mais fraca a colheita. Você não está sozinho nisso. Milhões estão acordando. O sistema de controle está entrando em colapso porque a consciência humana está elevando. E você faz parte dessa elevação. Comente abaixo. Eu sou soberano. Minha energia é minha. Essa declaração tem poder. Não é afirmação vazia. É comando energético. Inscreva-se porque estamos decodificando todo o ensinamento oculto que tentaram enterrar. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. O sono não precisa ser rendição. Pode ser fortalecimento. Jesus mostrou o caminho. Agora você escolhe caminhar. A colheita termina quando você decide que terminou. Essa decisão é sua, sempre foi.